Sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos, meu nome é Alexandre Loja. Eu sou Eduardo Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história de Chichén Itzá, um dos principais sítios arqueológicos do México, o que marcou a passagem do Império Maia pela região. Já se inscreva se for novo por aqui, nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes da nossa história. Vale lembrar que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco da história desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo pro vídeo. Fundação da cidade, localização e nome. A construção do monumento é datada de ter ocorrido por volta do ano 435 d.C., com a chegada dos Itzás a Chichén Itzá, grupo maia que era originário da região de Campeche ou Tabasco, fundando os primeiros assentamentos da cidade. Chichén Itzá é um dos principais sítios arqueológicos da península de Yucatán, no município de Tinún, no México. Foi e é uma cidade sagrada e centro de peregrinação maia. Seu nome se deve por ter sido fundada pelos Itzás, os chamados feiticeiros da água, e o nome Chichén significa boca do poço. Período de estilo Puuc. Em Chichén Itzá distinguem-se dois estilos de construção, reflexos das duas épocas distintas que o compõem. O mais antigo surgiu durante o Terminal Clássico, entre 600 e 900 d.C., área geográfica onde se encontram os vestígios mais marcantes desse estilo mais indígena. O chamado período de estilo Puuc marcou o primeiro apogeu da cidade e a construção dos edifícios de Chichén Viejo. Seus edifícios cativam pela beleza e exuberante decoração. Puuc é o estilo arquitetônico dos antigos sítios arqueológicos maias. O termo significa colina ou monte. Ele pode significar tanto o estilo arquitetônico maia, como também a região onde foi construído o Chichén Itzá. A parte mais antiga da cidade concentra-se na zona sul. Chichén Viejo foi fundada por volta de 400 d.C. pelos maias e depois foi governada por padres. A arquitetura desta área é caracterizada por muitas representações do deus Sha'ak, o deus maia da chuva. O Império no Sul entrou em colapso por volta de 900 d.C., porém ninguém sabe ao certo o porquê. Os estudiosos sugeriram, entre outras razões, doenças, agitação política, superlotação ou seca. Ocorreu, assim, o primeiro abandono da cidade. Período Tolteca Maia. Enquanto o Império do Sul estava enfraquecendo, o do Norte, especialmente em Yucatán, floresceu até as conquistas espanholas no século XVI. Essa segunda época, no início do pós-clássico, entre 900 e 1200 d.C., é conhecido como Tolteca Maia. Nessa época, Chichén Itzá viveu seu apogeu devido à chegada de pessoas que importaram as influências toltecas e começaram a construir no norte. Na área, conhecida como Grande Esplanada, a pirâmide de Kukulcán, o mais famoso monumento do sítio arqueológico, foi erguida. Em 987, a chamada Liga Mayapán foi formada entre as três cidades mais importantes de Yucatán: Uxmal, Mayapán e Chichén Itzá. Com o tempo, o desentendimento entre seus líderes liquidou a liga e gerou guerra entre aqueles que a formavam. Os Itzás foram a facção mais afetada e, após a derrota, se refugiaram em Petén, a norte da Guatemala. O poder dos Itzás na região durou cerca de 100 anos, até que, no início do século XIII, os governantes de Mayapán, subordinados a eles, os derrotaram e mantiveram o poder na região até 1441, ano em que foram derrotados por uma confederação de cidades chefiadas por Uxmal. No século XIII, Chichén Itzá foi abandonado, se mantendo somente como centro de peregrinação. Assim, quando os espanhóis chegaram às costas de Yucatán, no início do século XVI, as cidades maias já estavam abandonadas. Apesar de estar abandonado, permaneceu um lugar sagrado para os maias, especialmente por seu enigmático cenote sagrado, onde oferendas e sacrifícios foram feitos durante séculos. Se você está gostando do conteúdo, por favor deixe seu like e se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para continuarmos motivados e trazendo mais conteúdo para vocês.
El Castillo, Templo de Kukulcán. O Templo de Kukulcán se encontra no centro de Chichén Itzá. Sua construção foi iniciada no século VI d.C., tendo sido posteriormente ampliado nos séculos VIII e IX d.C. Seu desenho tem uma forma geométrica piramidal, conta com 9 níveis ou patamares, 4 fachadas principais, cada uma com uma escadaria central, e um patamar superior, terminado por um templo. Essa construção foi feita em homenagem ao deus maia Kukulcán, que significa serpente emplumada na língua maia. O templo possui uma altura de 30 metros, sendo 26 deles de plataformas, somados aos 4 metros do templo que se encontra no topo. O templo é composto por diversas plataformas quadradas empilhadas uma a uma. Cada lado da pirâmide possui uma escadaria em forma de serpente que leva até o templo localizado em seu topo, sendo que cada uma dessas escadarias possui 91 degraus. Logo na entrada do templo, temos um único degrau, contabilizando no total 365 degraus, representando assim os 365 dias do calendário maia. O fenômeno mais importante que envolve o monumento de El Castillo é altamente controverso. Todo ano, centenas de turistas vão até Chichén Itzá, principalmente na época dos equinócios. Na lateral de suas escadarias, El Castillo possui diversos detalhes triangulares que, quando refletidos pela luz do sol, em momentos específicos do ano, refletem o desenho de uma serpente. Enquanto alguns entendem que esse fenômeno representa a comemoração de uma nova estação, outros entendem que esse fenômeno foi planejado, mas que não simboliza a comemoração de uma data em específico. Por último, ainda existem aqueles que entendem que o fenômeno é mera obra do acaso. Interior do templo, uma pirâmide dentro da outra. O Instituto Carnegie de Washington solicitou em 1924 licença ao governo mexicano para realizar uma exploração e reconstruções na zona de Chichén Itzá. O objetivo principal era confirmar a hipótese de a estrutura da pirâmide de Kukulcán se encontrar construída em cima de outra pirâmide mais antiga. Após longos trabalhos, em abril de 1935, foi encontrada no interior da pirâmide uma figura de Chacmu. O recinto onde se realizou o achado foi batizado como Sala das Oferendas ou Câmara Norte. A poucos metros e após mais de um ano de escavações, em agosto de 1936 foi descoberto um segundo recinto, o qual foi batizado como Câmara de Sacrifícios. Dentro dele se encontraram a escultura de um jaguar, na verdade uma onça pintada de cor vermelha. Como conclusão, foi determinada a existência de uma pirâmide de medidas de aproximadamente 33 metros de largura, de igual forma à exterior, com 9 embasamentos e uma altura de 17 metros até o patamar do templo superior, onde se encontraram o Chacmu e o jaguar. Estima-se que essa construção corresponde ao século XI d.C. A pirâmide interior mais antiga é referida como subestrutura, um pouco da civilização maia. É impossível falar de Chichén Itzá sem entender um pouco sobre seus arquitetos. Os maias desenvolveram uma das culturas mais fascinantes e enigmáticas da humanidade no seio das densas selvas de Chiapas, Guatemala, Yucatán, Honduras e Belize. Embora o habitat em que se instalaram não fosse muito favorável ao desenvolvimento urbano, eles construíram um enorme império. Tudo isso entre os séculos 3 e 10 de nossa era. Os maias eram fazendeiros muito habilidosos e também criaram uma linguagem escrita muito sofisticada. Alguns acham que pode ter sido a primeira língua escrita nativa dos americanos. Os maias também desenvolveram um sistema de classes sociais que era um comércio bem ordenado, realizado por meio de uma rede de cidades que ia ao sul até o Panamá e ao norte até o centro do México. Além disso, ainda eram matemáticos. Seu sistema numérico incluía o conceito de zero, uma ideia desconhecida dos antigos gregos. Os maias usaram seu conhecimento matemático junto com observações celestes para aperfeiçoar um calendário criado pelos Olmecas, que é uma cultura na costa do Golfo do México, e para criar monumentos para observar e comemorar os movimentos da Lua, do Sol e de Vênus. Hoje, exemplos espetaculares desses monumentos ainda podem ser vistos em Chichén Itzá. Chichén Itzá, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, se tornou um dos destinos turísticos mais populares do mundo e o segundo mais visitado dos sítios arqueológicos do México.
Além disso, foi eleito em Lisboa no dia 7 de julho de 2007 pelos organizadores da campanha New Seven Wonders, uma das novas 7 maravilhas do mundo. Porém, a campanha não foi oficializada pela Unesco. Foi declarada monumento arqueológico em 1986 e também está protegida pela Lei Federal de Monumentos e Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, a fim de evitar seu desgaste por conta de grande fluxo de turistas. Os métodos de conservação que estão sendo usados são muito profissionais e responsáveis. Não é permitido, por exemplo, subir aos monumentos para a segurança dos visitantes e preservação das estruturas. E aí, o que você achou da história de Chichén Itzá? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez eu peço que deixe o like e se inscreva se for novo no canal. Deixe nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Doenças, agitação... 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 Ficar agitado... Eu imagino muita gente... Doença, agitação política... Agitação... Não muda aí, extremismo político...